48. Então, na minha versão é atualizada, diz: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Na minha Bíblia, irmãos, é destacado aí o versículo 1, a primeira letra, aleluia. O versículo 7, louvai ao Senhor da terra. A grafia aí da letra L é em negrito. E tem um outro negrito no versículo 14, ele exalta o poder do seu povo. Então dá-nos a entender que esse salmo é dividido em 3 partes. Então a primeira parte, com respeito a louvar ao Senhor desde os céus. A segunda parte, versículo 7, louvar ao Senhor desde a terra. E o versículo 14, que já não é um mandamento, mas uma afirmação. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, 2 parágrafos falando acerca do louvor ao Senhor. Louvor nos céus, louvor na terra. E um parágrafo que dá essa afirmação: ele exalta o poder do seu povo. Isso na versão atualizada. Alguém tem uma outra versão aí? Versículo 14. Ele exalta. É não? Algumas Bíblias aí no poder, deve ter um númerozinho aí escrito em cima de o poder. E lá embaixo, no rodapé, não, mas com respeito à palavra poder, alguém aí tem o que está escrito no original? Quem? É isso mesmo, então fala. Me ajuda aí. Fala o versículo e bota a palavra chifre aí. Ele também exalta o chifre do seu povo. Isso, é isso que está escrito no original. Ele exalta o chifre do seu povo. É isso que está escrito no original, irmãos. Eles traduziram para o português, poder. Ele exalta o poder do seu povo. Claro, chifre, na linguagem da Bíblia, na linguagem do profeta Daniel, na linguagem do Novo Testamento, significa poder. Significa autoridade. Como nós estudamos em Daniel capítulo 8, aquele bode peludo com grande chifre, lá diz, o chifre é o primeiro rei da Grécia. Ele exalta o chifre do seu povo. Ele exalta o chifre do seu povo. Mas quem é o chifre do povo de Deus? E quem é o povo de Deus? Aqui vai dizer, ele exalta o chifre do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Então sabemos que o povo que diz respeito aí é Israel. Ele exalta o chifre do seu povo Israel. Ele exalta o chifre de Israel. Se o chifre da Grécia era Alexandre o Grande, quem é o chifre de Israel? Quem?
Quem é o chifre do seu povo? Quem é esse poder do seu povo que será exaltado? E o que a exaltação desse chifre de Israel tem a ver com o louvor de Deus nos céus, com o louvor de Deus na terra? Em que esse chifre de Israel trará louvor a Deus? Então vocês têm que saber, têm que me dizer, quem é esse chifre de Israel? Quem é? Só o Natal que captou? Captou a nossa mensagem. Parece assim, esquisito falar, né? Ele exalta o chifre de Israel, mas é isso que está escrito, ele exalta o chifre de Israel. Se a Grécia é comparada a um bode peludo, irmãos, Medopérsia foi comparada a um carneiro, Israel é comparado a quê? Não, nós estamos falando de bicho, Márcia. Ué. Estamos falando de animais. João, certa vez, subiu ao céu e viu alguém assentado no trono. E na mão daquele que estava sentado no trono tinha um livro. E houve um desafio. Quem é digno de tomar o livro daquele que está sentado no trono? Ninguém no céu nem na terra podia olhar nem tomar o livro. E eu, disse João, chorava muito. Mas alguém chega para João e diz: não chores, pois o leão da tribo de Judá venceu. E João, então, olha e vê. Chega-se a João, não um leão, mas o que ele vê? Um cordeiro que tinha 7 chifres, que são os 7 Espíritos de Deus enviados pela terra. Podemos comparar o povo de Deus. Márcia, senta mais à frente. Apocalipse capítulo 5, que fala do cordeiro. Jesus, leão de Judá, que na verdade é um cordeiro que tem 7 chifres. Podemos comparar o povo de Israel a um cordeiro. Ele exalta o chifre do seu povo. Mas o que a exaltação de Jesus Cristo tem a ver, irmãos, com Deus sendo louvado dos céus, Deus sendo louvado da terra? Se vocês repararam, o verbo aqui no Salmo 148 está no imperativo. Louvai, 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 louvem. Verbo no imperativo, ou seja, uma ordem. Há um mandamento, há uma ordem para que o Senhor seja louvado. Mas por que precisa dar ordem? Por que as mães precisam dizer para os filhos: filho, arruma sua cama? 10 minutos depois: filho, arrume sua cama. 4 horas depois: eu já não te disse? Arrume sua cama! Por que precisa falar assim, tão imperativamente? Porque voluntariamente. Porque voluntariamente as pessoas não cumprem. Voluntariamente, a criação, agora, os céus, a terra, estão louvando a Deus. Aqui diz, por exemplo, no versículo 11: louvai ao Senhor, reis da terra. Hoje os reis da terra estão louvando o Senhor. Louvai ao Senhor, todos os povos e toda a terra, as 150 e tantas nações que existem, estão louvando o Senhor. Cai de paraquedas lá na Ucrânia. Ou vai lá na África, na região da Nigéria e Níger. Estão em conflito. Começando um conflito, provavelmente uma guerra. Louvem ao Senhor todos os povos da terra. Versículo 11, parte B. Louve ao Senhor, príncipes. Os príncipes dessa terra estão louvando o Senhor? Pelo contrário, irmãos, estão dando as costas ao Senhor. Estão rejeitando o nome do Senhor. Todos os juízes da terra, os juízes da terra são arrogantes, agem com tirania,
arbitrariedade. Todos os juízes da terra, louvem ao Senhor. Rapazes e donzelas, louvem o nome do Senhor. Busque quais são as músicas que os rapazes e donzelas têm nas suas listas. Qual é a preferência musical dos jovens e das donzelas e das moças, dos moços e das moças? É o louvor ao Senhor? Pelo contrário, irmãos, tantas e tantas vezes é vergonha para rapazes, para moços louvarem o Senhor. É vergonha carregar o nome de Cristo. Velhos e crianças, velhos, louvem o nome do Senhor. Crianças, louvem o nome do Senhor. Então o verbo está no imperativo, irmãos, porque não é voluntário. Mas o chifre de Israel, Jesus Cristo, estabelecerá em todo o universo o louvor ao Senhor. Ele exalta o poder do seu povo, ele exalta o chifre do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. O versículo 1, irmãos, começa com aleluia. O versículo final, 14, termina com aleluia. E se você verificar, também no Salmo 146, o início é aleluia e o final aleluia. Talvez alguma tradução vai dizer louvai ao Senhor. A palavra aleluia significa louvai ao Senhor. O Salmo 147 também começa com louvai ao Senhor, ou mesmo que aleluia. Termina com aleluia, versículo 20. O Salmo 148, já dissemos. O Salmo 149 começa com aleluia, termina com aleluia. O Salmo 150 começa com aleluia, termina com aleluia. É dito que os Salmos 146, 147, 48, 49, 50, esses 5 salmos são chamados de salmos aleluia. Assim eles são conhecidos, salmos aleluia. Salmos aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor. Salmos aleluia. E o desafio para vocês, onde no Novo Testamento fala aleluia? É tão fácil descobrir, só pegar a chave bíblica aí, a concordância no celular, descobrir. Onde tem aleluia no Novo Testamento? Talvez você pense, todo o Novo Testamento deve ter aleluia. Não. Apenas um lugar. Apenas um capítulo do Novo Testamento tem aleluia. Tá, vou encurtar para vocês. Apocalipse 19. Apenas em Apocalipse 19, 4 vezes aparece a palavra aleluia. Irmão, nós podemos dizer, podemos imaginar que o Espírito Santo está dando uma pista. Nós queremos compreender os Salmos 146 a 150, que são os Salmos de aleluia. Então vamos ver onde no Novo Testamento fala de aleluia. Só aqui em Apocalipse 19. Então aqui em Apocalipse 19, irmãos, deve ter a chave para entendermos o que o chifre de Israel tem a ver com louvor a Deus, louvor ao Senhor nos céus, louvor ao Senhor na terra. Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes.
Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, nesse texto nós temos as 4 vezes que somente nós encontramos no Novo Testamento a palavra aleluia. Então, queremos entender o Salmo 146 a 150, devemos estudar Apocalipse 19. Apocalipse 19 nos fala da vitória do Cordeiro. Apocalipse 19 nos fala que uma prostituta vai ser destruída. Apocalipse 19 nos fala de uma esposa, a noiva do Cordeiro. Fala-nos do casamento de Cristo. Ele exalta o chifre do seu povo. E como é que se dará isso? Como é que dará a exaltação do chifre do seu povo? E para que Israel deverá usar o chifre? Lá em Daniel 8 nós vimos que aqueles animais, o carneiro e o bode, usavam o chifre para vencer. Nenhum dos outros animais podiam resistir a seu tempo, o carneiro. Mas, tempos depois, aparece um outro animal, o bode, com um grande chifre, e com aquele chifre fere o carneiro. Com aquele chifre, ele fere o carneiro e ele pisa o carneiro aos pés. Então, para que Israel usará o chifre? O que vocês acham? Como é que esse chifre de Israel vai ser usado? Alguns pregam, irmãos, a Jesus Cristo apenas como amoroso. E de fato, Jesus Cristo é amoroso, misericordioso, de fato. Jesus Cristo diz que quando Ele veio, Ele não veio para condenar os homens, mas veio para salvar. Mas Jesus também deu um vislumbre do que é a ira do Cordeiro. Quando no templo mercadores faziam comércio na casa de Deus, Jesus fez um chicote. Sim, o manso Jesus, o humilde Jesus fez um chicote e expulsou todos do templo. Manifestou ali um pouco a sua ira, a ira do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sim, manifestará a sua ira. E como se dará? Versículo 11. Do Apocalipse 19: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam
pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. Irmãos, aqueles que foram convidados para louvar o Senhor no Salmo 148 estão em oposição contra Deus. Se rebelam contra Deus e vão querer enfrentar o chifre de Israel, enfrentar Jesus Cristo. Mas o que lhes espera? Diz que Jesus Cristo manifestará com um manto sujo de sangue. E de onde vem esse sangue? Do lagar da ira de Deus. Jesus Cristo derrotará todos aqueles que resistirem, todos aqueles que se levantarem contra a vontade de Deus. Os comandantes, os reis, os poderosos, os cavalos, os cavaleiros, todos, livres, pequenos, deveriam estar louvando o Senhor, como diz o Salmo 148, mas estão em resistência e serão derrotados. E o louvor de Deus na terra será estabelecido. Versículo 19: Vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. A ordem, irmãos, de Deus para as nações, para todos os povos, para todo homem, é louvar o Senhor. Mas, de alguma forma, o homem, a humanidade, não aceita essa ordem. De alguma forma, diz aqui, a humanidade é seduzida, é enganada. Por quem? Pelo dragão. Quem é o dragão? O diabo. A ordem do Salmo 148, louvai ao Senhor desde os céus. O quê? Lá no céu existe resistência a louvar o Senhor? Lá no céu existe alguma rebelião? Existe. Quem está lá no céu agora acusando os irmãos? Quem está lá diante de Deus nos acusando? Nós pecamos, o inimigo está lá para nos delatar diante de Deus. Satanás. Hoje ainda, Satanás tem acesso ao céu? Tem. Lembra de Jó? Deus estava reunido com seus anjos, e no meio dos seus anjos, quem apareceu lá? O Satanás. E Deus conversa com Satanás. Satanás, de onde você vem? Eu estava rodeando a terra. E Deus então pergunta: você viu o meu servo Jó? Viu o meu servo Jó? O que Satanás responde? Vi. E de fato, ele é protegido porque o Senhor colocou uma cerca em redor dele. Aí nós sabemos a história. Ainda hoje, Satanás tem acesso ao céu. Como nós dissemos, ele está ali diante de Deus, nos acusando. Mas nós temos diante de Deus um defensor, um advogado, Jesus Cristo justo. Mas nós lemos em Apocalipse 12, quando então houver o 7º selo, a 7ª trombeta, né? 7º selo, perdão, deixa eu verificar aqui o momento exato. A 7ª trombeta, isso. Quando então é tocada a 7ª trombeta, haverá uma guerra no céu. O anjo Miguel pelejará contra Satanás e seus anjos. E Satanás arrasta 1/3 dos anjos. Então, ainda hoje há uma rebelião. Ainda hoje esse mandamento do Salmo 148 é desobedecido.
Há anjos que se levantaram contra Deus, seguindo Satanás, seguindo o dragão. Mas um dia, esse dragão será derrotado, será preso e será lançado numa prisão por 1000 anos. Quando Satanás é lançado para a terra, e diz que ele então vem com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, 42 meses, e ele então vai usar um homem. Ele vai possuir um homem, vai dar poder a um homem que conhecemos na Bíblia como o anticristo, o homem da impiedade, o 666. E esse homem vai seduzir toda a terra para se levantar contra Deus, contra Jesus, o anticristo. E aqui nesse capítulo 19 que nós lemos, é um momento final, um momento derradeiro do governo desse anticristo, no final dos seus 3 anos e meio. Antes de Jesus vir, ele então seduz toda a terra para vir a pelejar contra o Senhor. Mas aí vem Jesus e põe fim ao seu governo. Diz ali que Jesus vem montado no cavalo branco e de sua boca sai uma espada afiada. Versículo 15, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Então Jesus vem, quando as nações estiverem reunidas pelo anticristo, e então traz o juízo de Deus, uma grande matança. Todos aqueles exércitos reunidos serão derrotados, e as aves de rapina são convidadas a comer aqueles cadáveres. A comer aqueles que antes deveriam, obedecendo o Salmo 148, estarem louvando o Senhor, submetendo-se ao reinado do Messias. Eles agora que não quiseram louvar o Senhor, vão ser devorados pelas aves. E depois a besta é aprisionada, e a besta, ou o anticristo 666, juntamente com o falso profeta, inaugurarão o lago de fogo. Que é isso? Deus não condena ninguém, condena. Deus não manda ninguém para o inferno, manda. E os precursores, os que vão abrir o lago de fogo, o anticristo e o falso profeta. Depois então que eles são lançados no lago de fogo, aí há a prisão de Satanás. E então o que vai acontecer? Com a derrota do anticristo, com a prisão de Satanás, haverá o reinado de Cristo por 1000 anos. E durante esse reinado de Cristo por 1000 anos, tanto os céus como a terra serão reconciliados com Deus. Tanto o céu como a terra louvarão ao Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus vencerá todos, Jesus submeterá todo o reino, por fim, ao Pai. E Deus será um em todos. E haverá, conforme nós lemos em Apocalipse, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, Deus habitando com os homens. Apocalipse 19, versículo 5. Apocalipse 19, versículo 5. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Irmão, o mesmo convite do Salmo 148. Quem escreveu o Salmo 148? Na minha Bíblia, pelo menos, não mostra quem é o autor. Na minha Bíblia, no Salmo 148, começa com aleluia. Mas o mesmo convite que é dito lá no Apocalipse 19, é dito aqui no Salmo 148. Mas quem faz o convite no Apocalipse 19? Diz aí, irmãos:
uma voz que saiu do trono. Uma voz que saiu do trono também dá esse mandamento: louvai ao nosso Deus, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. No mesmo espírito do Salmo 148. O mesmo espírito que proclama aqui em Apocalipse 19, está lá no autor do Salmo 148. A palavra de Deus, irmãos, diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas. A palavra de Deus diz que Davi, por exemplo, falou movido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Mas vamos pensar um pouquinho. Uma voz saiu do trono. Quem que é o dono dessa voz? O que a voz dizia? Dai louvores ao nosso Deus. Então, de quem é essa voz? Essa voz é do nosso Deus? Quem está dando essa ordem? Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, grandes e pequenos. Alguém que está no trono. Que não diz quem. Eu suspeito. Você também pode suspeitar. Quem hoje que está sentado no trono? Deus. Deus Pai está sentado no trono. Mas será que Deus Pai está dizendo: dai louvores ao nosso Deus? O Deus Pai fala: dai louvores ao nosso Deus, se Ele é o Deus. Então quem está falando? Alguém que chama a Deus Pai de Deus. E quem chama Deus Pai de Deus? Madalena encontrou o Senhor e Madalena dá a entender que queria detê-lo. Mas o que Jesus falou para Madalena? Não me detenha, porque ainda não subi. Mas vai, dizei aos meus discípulos: subo para o meu Deus e o vosso Deus, meu Pai e o vosso Pai. Então nós podemos imaginar, com certa possibilidade de acertar, que essa voz que sai do trono é de Jesus, o próprio Cristo. Cristo está ordenando: dai louvores ao nosso Deus. Vamos voltar para o Salmo 148. O escritor aqui, irmãos, de fato, não nos é dito quem, mas ele está falando pelo Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que há em Cristo, o mesmo Espírito daquela voz que sai do trono, está no escritor, no salmista. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o todos os seus anjos. Então, como nós dissemos, irmãos, todos os anjos do Senhor hoje louvam ao Senhor? Não, irmãos, 1/3 dos anjos se rebelaram. 1/3 estão servindo o dragão Satanás. Mas a ordem é: louvem todos os seus anjos. Louvai-o, versículo 2, todas as suas legiões celestes. Os anjos então foram colocados por Deus como ministros, foram colocados por Deus como exércitos. Há uma rebelião, há uma desordem, mas os exércitos de Deus estabelecerão a ordem. Versículo 3, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Como assim? Seres inanimados podem louvar o Senhor? Irmãos, os astrônomos dizem que os seres celestes, os astros, emitem radiações, emitem ondas, e que essas ondas sejam para o louvor do Senhor. Versículo 4, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. Deus é aquele que tem direito, irmão, sobre a sua criação. Até na lei brasileira existe a lei do direito autoral. Deus tem direito daquilo que Ele criou. Não convém piratear. Aquilo que é de Deus, dê a Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Deus tem direito de ser adorado por suas criaturas? Com certeza. Ele é digno. Ele, pois mandou Ele, foram criados. Mandou Ele, foram criados. Irmãos, então nós estamos na criação de Deus, não na evolução da chamada ciência.
Deus mandou, ou houve uma ordem deliberada, há uma vontade manifesta. Deus mandou, foram criados. Não é obra aleatória do acaso, de uma evolução, há uma ordem criacional. Versículo 6: e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Deus estabeleceu leis fixas para a sua criação, para os seus planetas, para as estrelas, para toda a criação. Então nós dormimos tranquilamente sabendo que amanhã novamente o sol se manifestará. Ou alguém desconfia? Eu vou dormir agora, mas não sei se amanhã vai ter sol. O que vocês acham? Amanhã vai ter sol? Depois da manhã? Você está duvidando, Daniel? Você não sabe se vai ter sol? Amanhã, sol que eu falo, o astro. Não estou falando das nuvens que vêm interpor. Amanhã vai ter sol. Mesmo que céus e terra passem, a palavra do Senhor não passará. Mas Deus estabeleceu leis, Deus deu ordem, Deus fixou, Deus controla toda a sua criação. Versículo 7. Agora passa, irmãos, para o contexto da terra. Louvai ao Senhor da terra. Deus quer ter o louvor no céu, Deus quer também ter o louvor na terra. Mas aqui na terra, há oposição a Deus? Existe. Há dureza de coração? Há homens que não abrem os lábios para louvar a Deus? E, irmãos, há homens que abrem os lábios para blasfemarem contra Deus. O mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas vezes abrimos os lábios e proclamamos o nome de Deus de maneira vã e refletida? Às vezes atribuímos a Deus atos que não são de Deus. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. 8. Fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra. Se Deus usa anjos como ministros, Deus usa também os ventos para executarem os seus planos. Montes, 9, e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis. Então toda a criação, todos os animais devem louvar o Senhor. Versículo 11. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Então a ordem de Deus é: louve o Senhor. Nós sabemos, irmãos, que antes da manifestação do chifre de Israel, não louvarão. Pelo contrário, amotinarão contra Deus. Entrarão em conjuração, em conspiração contra o Senhor e contra o Messias. Os reis da terra vão se levantar contra o cristianismo. Irmãos, por causa do nome de Jesus, nós seremos odiados de todas as nações. Não engane você. Não pense você, o Evangelho vai conquistar a terra inteira para Cristo e as nações se renderão ao Messias. Não. A não ser pela ação do Messias, pela manifestação de Cristo, que trará vingança, que trará justiça, que trará castigo. Aí sim, que trará vara de ferro e reduzirá as nações, como as nações sendo vasos de barro, as quebrará. Reis da terra, louve o nome do Senhor. Todos os povos, louve o nome do Senhor. Príncipes, todos os juízes da terra. Versículo 12. Rapazes e donzelas, velhos e crianças. Não diga você: estou velho, não tenho mais tempo para louvar o Senhor. Sim, ainda hoje, louve o Senhor. Não diga você: eu sou muito jovem, sou muito criança. Quando eu for mais velho, vou decidir acerca desses assuntos espirituais. Não. Louve o Senhor hoje, agora. Louve, versículo 13, o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Irmãos, nós vimos lá em Apocalipse 19 um outro nome que se levanta contra o louvor de Deus. A primeira aleluia é dada por quê?
Por que lá do céu eles clamam, eles gritam, aleluia? O que aconteceu na terra para eles jubilarem? Aleluia! Caiu a grande Babilônia. Babilônia. Louvai o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Mas Babilônia se coloca também em posição de ser adorada. Lá diz que Babilônia, em Apocalipse 18, 17, 18, glorifica-se a si mesma. Babilônia é aquela que seduz os que habitam na terra, corrompe, a prostituta. A adoração que deveria ser dada a Deus, ela toma para si. Lá diz que ela se corrompe com os reis da terra, com os poderosos, com os mercadores, com os grandes. Então aquilo que era para ser dado a Deus, ela toma para si. Irmãos, a origem de Babilônia é Babel, e você vê isso lá em Gênesis capítulo 11. O que levou aqueles homens a construírem uma cidade e uma torre? E eles dizem, façamos célebre o nosso nome. Mas só o nome do Senhor que deve ser adorado, não o nosso nome. Salmo 115 diz, irmãos, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Os deuses das nações são ouro e prata. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Então Babilônia exige adoração para si. Apocalipse diz, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Qual é o princípio do demônio? Qual o princípio de Satanás? Qual foi o pecado de Satanás? Satanás se engrandeceu e dizia, eu subirei ao alto. Satanás busca para si a adoração. Babilônia busca para si, no mesmo princípio de Satanás, a adoração. Mas só o nome do Senhor é excelso. A sua majestade, versículo 13, é acima da terra e do céu. Versículo 14, ele exalta o poder do seu povo. Então Babilônia exaltou a si mesma. Babilônia quis buscar glória para si. Babel quer buscar glória para si. Gênesis capítulo 11. Mas no capítulo 12, Deus tem um pensamento, mostra a sua vontade. Quem é que pode exaltar o nome de alguém? Deus chama um homem, Abrão, e diz para ele, vamos lá para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Volta aí uma página, capítulo 11, nós já dissemos, mas vamos ler. A Torre de Babel, versículo 3. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro.
Versículo 8: Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. Cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra, superfície dela. Aquilo, irmãos, que os homens em Babel buscavam, Deus graciosamente dá a Abrão. Os homens queriam engrandecer a si mesmos, então fazem aquela cidade, fazem aquela torre. Deus oferece gratuitamente a Abrão: eu farei de ti uma grande nação, eu te engrandecerei o nome. Babilônia busca exaltar a si mesmo. O homem, seguindo Babilônia, busca exaltar a si mesmo. Mas a ordem é: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. E desde que Deus engrandeça o seu nome, não você mesmo, desde que o próprio Deus te exalte. Eu farei de você, Abraão, farei grande o teu nome. Eu abençoarei todas as famílias da terra em você e na sua descendência, na sua semente, no seu descendente, que é Cristo Messias. Só o nome do Senhor é excelso. Mas aí então, influenciada por Satanás, Babilônia quer adoração para si. Influenciado por Satanás, os homens não louvam ao Senhor. Mas o chamado o Evangelho diz: convertam-se ao Senhor, louvem ao Senhor, confessem, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 13: louvem o nome do Senhor, porque... Salmo 148, irmãos, perdão. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo. Ele exalta o chifre do seu povo. Ele exalta Israel. Será mesmo? Aquela nação tão pequenininha, talvez do tamanho de Sergipe, será tão exaltada assim? Israel terá tanta influência assim no mundo? Israel será cabeça das nações? Será que Israel será superior aos Estados Unidos? Superior à Rússia? À Europa? Aquele vermezinho de Jacó? Humanamente falando, Israel, irmãos, pode vencer as nações? Vocês acham? Israel pode vencer os Estados Unidos? Até mesmo os países árabes? Não pode, irmãos. Mas de onde vem a vitória de Israel? Do Messias, do aguardado Messias. Eles não receberam Jesus Cristo, desprezaram Jesus de Nazaré, mas ele mesmo, Jesus de Nazaré, foi designado por Deus para ser o chifre de Israel, o poderoso de Israel. Ele exalta o poder do seu povo. A nossa força, irmãos, não vem de nós mesmos. A força da nação de Israel não vem das suas armas, da sua inteligência, do seu poder bélico. A força de Israel virá do Messias, do Salvador. Ele exalta o louvor de todos os seus santos. Irmãos, se somos salvos, é pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós não temos louvor nenhum em nós. Nós não temos glória alguma em nós, nas nossas obras, nos nossos méritos. Quem é que exalta o nosso louvor é o próprio Deus. Quem exalta a nossa salvação é o próprio Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se exalte, para que ninguém se glorie em si mesmo. A nossa glória é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele é o louvor de todos os seus santos. Ele é o louvor dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Deus faz distinção entre povo e povos. Deus não trata todos os povos da terra igualmente? Não, irmãos. Aqui diz, há um povo que lhe é chegado. Então os outros povos não lhe são chegados. A intimidade do Senhor não são para todos os povos. A intimidade do Senhor é para Israel. E onde nós, gentios, entramos nisso? Onde nós, brasileiros, entramos nisso? Nós também podemos ter
essa intimidade com Deus? Podemos. Como nós ouvimos, Jesus é a porta, Jesus é o pastor. Por Jesus Cristo, nós também nos achegamos a Deus. Nós que antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Deus, irmãos, tem o seu povo celeste, que é a igreja. Deus tem o seu povo terreno, que é Israel. Israel, sim, Deus não negou as promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Hoje, eles não servem o Senhor, mas um dia se converterão. Um dia o Espírito do Senhor será derramado sobre eles e os judeus se converterão a Cristo, se converterão a Deus. E os judeus que hoje estão afastados serão aproximados, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém? Então, a primeira parte do Salmo, céus, louve o Senhor. Segunda parte, terra, louve o Senhor. Mas quem que fará com que tudo isso seja cumprido? O chifre de Israel, o Messias, Jesus Cristo. Jesus Cristo converterá céus e terra ao louvor de Deus. Amém? Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Senhor abençoe os irmãos, lhes dê uma semana de vitória. O sol vai sair amanhã. Natal pede, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Antes de irmos para as nossas casas.